Prezados amigos e companheiros, sou Maria, semeando amor, paz e alguns conhecimentos espirituais das quais todos nós necessitamos. Estávamos falando sobre anatomia, que é uma necessidade que todos nós viventes precisamos. Nós temos necessidades de conhecer o nosso corpo, as suas funções, dos órgãos, dos sistemas, dos aparelhos. Nós temos necessidade de conhecermos a nós mesmos. Muitos nem se dão atenção de nada que acontece no seu organismo, a não ser quando começa a doer, quando tem algum problema. Mas não é por aí. Nós temos precisão de conhecer cada passo, cada pedacinho, cada ponto do nosso corpo. E como nós estamos estudando a respeito da cromoterapia, mais ainda, porque nós vamos lidar com o irmãozinho que está doente, que está aflito, que está com problemas, às vezes não só do corpo, mas da parte espiritual. Mas para isso nós necessitamos conhecer a parte orgânica, para que nas mentalizações que a gente faz durante o tratamento, a gente focalize direitinho, ao certo, aquele órgão que está com problema, o lugar onde ele se encontra, qual a função dele. Tudo isso faz parte do tratamento cromoterápico. E nós vamos entrar para falar a respeito do sistema endócrino. Ele é formado pelas glândulas endócrinas ou de secreção interna que lançam seus produtos no sangue. Tais secreções são denominadas hormônios. Colaboram eles intensamente na regulação do trabalho de todos os órgãos. Regulam o crescimento e influem nas emoções e no temperamento. Não se pense que essa postura que fazemos do problema seja materialista. O espírito governa o corpo, utilizando os sábios mecanismos orgânicos para atingir os seus objetivos. Isto é, enfatizado na codificação explanado por André Luiz. Diz ele, hormônios e para hormônios, fermentos e cofermentos, vitaminas e outros controladores químicos, tanto quanto preciosas, reservas nutritivas, equacionam os problemas orgânicos, harmonizando-os em produção e níveis precisos na cota de determinados percentuais, conforme as ordens instintivas da mente. Isso a gente encontra no livro Evolução em Dois Mundos, né? Que era de André Luiz, e na mediunidade do nosso irmão Chico Xavier. E conclui, isso André Luiz, porque quando ele esteve aqui encarnado na Terra, ele foi um médico famoso. E muitas coisas depois que ele desencarnou, ele ainda, nos seus livros, né, nos livros que foram ditados por ele, ele nos mostrou também muitas coisas a esse respeito. Então ele conclui, todos os estados especiais do mundo orgânico, inclusive
o da renovação permanente das células, a prostração do sono, a paixão artística, o êxtase religioso e os transes mediúnicos são acalentados nos circuitos celulares por fermentações sutis, aí nascidas através de impulsos determinantes da mente. O metabolismo subordina-se desse modo à direção espiritual. O sistema endócrino é constituído por 8 glândulas. Então vejamos o que vem a ser 8 glândulas que soltam hormônios. São eles a hipófise, que todo mundo deve conhecer, a maioria, a tireoide, que todo mundo fala, muita gente tem problema, a paratireoide, o timo também, as suprarrenais, o pâncreas, a epífise ou pineal e sexuais, que são os ovários na mulher e testículos no homem. Vamos falar da hipófise. Medindo aproximadamente 1 centímetro de diâmetro, situa-se na célula tórcica, na base do crânio, unida ao hipotálamo pelo pedúnculo hipofisiário. Então eu preciso falar palavrinha em cada sílaba, bem, quando tem acento, bem falado, bem, procurarei, porque tem palavras difíceis, né? Também chamada, a hipófise, também chamada de pituitária, produz vários hormônios que são importantes para o controle das funções metabólicas de todo o organismo. Então vamos ver qual é a função da hipófise. Primeiro, metabolismo do crescimento. 2. Controla a secreção de alguns hormônios córtico-suprarrenais que afetam o metabolismo da glicose, das proteínas e dos lipídios. 3. Controla a intensidade da secreção de tiroxina pela tireoide. 4. Controla a secreção de estrogênio e progesterona pelos ovários e testosterona pelos testículos. O 5º, controla a secreção do leite, etc. Nós falamos da hipófise, vamos falar da tireoide, como eles falam, tireoide, formada por 2 lóbulos situados no pescoço, ambos os lados da faringe, em ambos os lados, secretam tridotironina e tiroxina, que agem sobre o crescimento, função e desenvolvimento do sistema nervoso, circulação e sobre vários sistemas enzimáticos. Isso falamos a respeito da tireoide. Vamos passar para a paratireoide. Então vamos ver, paratireoide. Situadas muito próximas da tireoide, são 2 pares de pequenas estruturas ovalares com cerca de 5 milímetros de diâmetro. Produz hormônio paratireoide, que promove a elevação de cálcio e a baixa de fosfato sanguíneos. Agora, o timo situa-se abaixo da traqueia e acima do coração. Até hoje,
não foi identificado o hormônio secretado por essa glândula. Acredita-se que o timo esteja relacionado com o fenômeno imunológico do organismo. As suprarrenais ou adrenais localizam-se sobre o polo superior de cada rim. Compõem-se por duas partes distintas, medula e córtex. Entre os hormônios secretados por estas glândulas estão a adrenalina, produzida em resposta à estimulação do sistema nervoso autônomo, a aldosterona, cujo principal efeito é alimentar a reabsorção do sódio pelo rim. Terceiro, o cortisol ou hidrocortisona, que influi no metabolismo dos açúcares, proteínas e lipídios. Age também no sistema imunitário, deprimindo-o. Pâncreas, glândula composta por dois tipos principais de tecidos: os ácidos, que secretam sucos digestivos, e as ilhotas de Langerhans. Aqui esse tem um H, eu acredito que seja, como se pronuncia em inglês em R, como se fosse um R. Langerhans. Estou produzindo conforme para como é que se diz? Pronunciar. Porque às vezes são palavras diferentes das nossas, inglesas, às vezes até parece nome em alemão. Então a gente tem que procurar o melhor possível, né, para explicar. Mas, caso vocês entenderam, há livros que falam sobre essas ilhotas, né? Principalmente quem tem problema de diabetes, lê muito sobre o pâncreas, sobre as suas funções, procuram saber, né, em livros, né, sobre medicina. E essas ilhotas, elas produzem, a insulina e o glucagon. A insulina é uma pequena proteína cuja ação é exercida principalmente sobre o metabolismo dos carboidratos, quer dizer, os açúcares, cujos efeitos básicos são aumento de velocidade ou do metabolismo da glicose, diminuição da concentração da glicose, né? Dessa concentração no sangue, gente, e aumento do glicogênio, quer dizer, o armazenamento da glicose nos tecidos. Então, é muito bom nós todas as pessoas, porque quase não tem... Existem muitas pessoas, né, mesmo crianças, com esses problemas da bendita diabetes, né? Antes falavam-se, né, não, é quando a pessoa fica idosa, não, aí aparece problema de pressão alta, coisa de velho, conforme dizia-se. Não, é coisa de idade. Mas se vocês forem ver, gente, o que a gente vê por aí afora, criancinha que já nasce com esse problema todo, né? Não faz mesmo uns dias atrás, uma menininha pequena já com problema de AVC, gente. O outro foi descobrir que tinha problema com problema de uma diabetes. A sorte que já logo a família já se posicionou, já foi nos médicos, já está fazendo a alimentação de acordo, os remédios. Já pensou se vai para frente e tem um problema sério, sem saber que está doentinho, que tem algum problema, por isso
que mesmo que a criança nasça sadia, é um bom exame, gente. Veja como é que está o coraçãozinho. Às vezes passa tempo depois que vai saber, não, ela tem um sopro no coração. Vejam desde pequenininho, examine, leve no médico, faça exame de sangue. Não, deixa eu ver, porque nós temos parentes, amigos, aliás, amigos, parentes, né? Veja se não é hereditário, se não está acontecendo a mesma coisa, ou às vezes acaso, né? Que na família da gente não tem ninguém e a criança nasce com esse problema, né? Nasceu com esse problema. Mas é sempre um alerta que nós não devemos deixar para lá, conforme eu falei no começo, nós temos a obrigação de saber o que é. Já é tempo. Ficaremos numa próxima, continuando falando sobre o sistema endócrino. Depois mostrarei os lugares dessas glândulas, das suas posições, que vai ser melhor, porque aí dá para um pouco maior do que as outras figuras que eu tenho apresentado, vamos ver. Então até breve, amigos.